Eu sou Mirley Castro e começa agora o Pod Lei Acre. Aqui o direito é transmitido de forma simples, clara e acessível para que você conheça seus direitos e possa aplicá-lo no dia a dia. O nosso programa ele tem o oferecimento de Rápido Chapuri, Clínica de Estética Rosa de Saron e Alto Posto Rio Branco. Olha só, gente, o nosso programa de hoje nós vamos falar sobre o seu direito, mulher, sobre violência doméstica, o que fazer. Quais são esses sinais que você pode observar, a sua família pode observar? Nós trouxemos a doutora Isnailda Silva para falar sobre esse tema. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Voltando do nosso intervalo comercial, já convidando a você, olha só, pega o telefone, vai lá e segue a gente no nosso Instagram, Pod Lei Acre, e também se inscreve no nosso canal Rádio Calçadão Acre para você não perder um episódio do Pod Lei Acre. Gente, do controle ao feminicídio, como reconhecer sinais de violência, como você tem que se proteger. A gente trouxe para bater um papo, para falar um pouquinho das leis, o que pode acontecer com o agressor. E, mulher, o que fazer? Nós trouxemos ela, a doutora Isnailda Silva, advogada, para falar um pouquinho sobre esse tema. Doutora, muito obrigada, seja bem-vinda. Vamos dar as mãozinhas aqui, que é para dar sorte sempre. Prazer muito grande estar aqui contigo, viu? Muito obrigada pelo convite. Vocês são importantíssimos, né, para que a gente possa disseminar informações de uma forma simples para as pessoas, para homens e para as mulheres que são vítimas e para os homens que podem estar aí praticando, né, algumas atitudes, alguns comportamentos machistas que levam a relacionamentos abusivos. Verdade. Vamos lá. Quem é Isnailda? Isnailda é mãe de 2 meninos lindos, o Natan, que tem 19 anos, o Emanuel, que tem 10 anos. Vim de Cruzeiro do Sul, estudei no Instituto Santa Terezinha, Colégio de Freira, minha terrinha natal, a terra da ladeira da farinha. Verdade. A minha filha esteve lá agora, meu Deus, mãe, eu não moraria ali, né? Muita ladeira. E tenho um carinho especial por aquela cidade, venho de família toda cristã. Meu pai faleceu, vai fazer 2 anos, era pastor, meu avô era pastor, cantava na igreja desde os 3 aninhos de idade. De vez em quando ainda arrisco, assim, um karaokezinho ainda vai, né? Mas, Isnailda, eu digo sempre que eu me tornei, para além de advogada, atuei por algum tempo nessa área de violência doméstica, mas ganhei um prazer imenso quando fui diretora estadual de políticas públicas para as mulheres, em atuar em políticas públicas voltadas ao gênero feminino. Sobretudo, eu digo que eu não escolhi atuar com esse tema. Eu fui escolhida porque eu fui vítima de violência doméstica. Nossa, né? Então, imagina. eu fiz da minha dor a minha luta e, através disso, de lá para cá, eu tenho deixado, na medida do possível, a minha marca registrada, com ações efetivas durante o período que eu fui diretora. Fui presidente da Comissão da Mulher Advogada,
né, apresentei e defendi na LEAC leis que nós temos hoje de proteção às mulheres do estado do Acre. Hoje eu estou no Tribunal de Justiça como coordenadora de programas sociais do Poder Judiciário, coordeno o Projeto Cidadão e continuo atuando nessa pauta em defesa da mulher, porque em todos os lugares que a gente vai levando o Projeto Cidadão, para além das ações de cidadania, de documentação, serviço de assistência social, de saúde, sistema de justiça estadual, sistema de justiça federal, levamos palestra para os alunos do primeiro ano do ensino médio, sobre violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha, né? E fazemos um concurso de redação, que é muito bacana também, em que o judiciário hoje ele doa um computador usado, né? Mas em perfeitas condições de uso, para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Já são mais de 3.000 alunos que passaram por nós e pelas palestras, através de um termo de cooperação que nós temos com a Secretaria de Educação, com a OAB. Doutora Selene sempre vai palestrar também conosco, né? Então, assim, eu sempre digo que atuar nessa área de violência doméstica exige parceria de várias instituições e que cada um de nós podemos fazer a nossa parte. Doutora, a violência doméstica, ela nem sempre ela começa com uma agressão física, né? Vem através de um controle, através do ciúme. Como a senhora falou, a senhora já veio de uma violência, né, doméstica. Como é que é identificar o padrão de um agressor? Você sabe que essa pergunta é importante e nas minhas idas para o interior a gente faz muita roda de conversa com mulheres. E é impressionante como muitas estão vivendo no ciclo da violência e não têm consciência disso, né? Então, por quê? Porque ela começa de uma forma muito sutil. Então, quando a gente fala para os jovens, que deve ter um público jovem também que assiste você, é importante ficarem atentos aos sinais. Então, vem disfarçado de amor, mas o amor ele não controla. Vem disfarçado de cuidado, mas é um ciúme exagerado. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. Então, senha do celular, senha das redes sociais, controle do teu horário de chegada, com quem você fala, o que você veste, o que você come, né? É importante as mulheres ficarem atentas a isso e os homens também, porque muitos homens, né, acham que isso é natural ou é normal, e a mulher também acha que isso é normal e isso é natural, porque o nosso Estado, ele é muito machista. Sim, a gente tem uma cultura muito forte. Nós temos uma cultura muito forte. Se você parar para pensar, como é que o Estado do Acre chegou ao Estado? Foi através de quê? De uma revolução, de uma guerra. Então, já vem de lá de força. Né? Os seringais, né? Os donos das terras. Então, assim, culturalmente, isso já está impregnado aqui, mas não é algo que não possa ser revertido. Porque eu sempre falo, seria bom se o machismo fosse uma doença. Feminicídio, matou, tá doido. Dá o remédio que cura. Não é assim. Né? O machismo, ele é um comportamento. E comportamento pode mudar? Pode. Através de quê? Do conhecimento. Só que muitas pessoas, mesmo tendo conhecimento, ainda preferem, né, ou por outras razões que a gente não sabe, continuam com aquele comportamento. E aí onde vem a lei para colocar uma regra, né, e dizer, opa, peraí, eu tenho que respeitar o direito dela, o direito de ir e vir. E isso é tão impressionante porque 70% dos casos das vítimas de feminicídio, sequer elas foram a uma delegacia denunciar. Porque elas continuam achando que isso vai passar, que vai se resolver com uma conversa. Exatamente. Aquele velho ditado de que roupa suja se lava em casa. E briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. E não é bem assim. Então, assim, se você identificou o sinal, já fica alerta. Chama para conversar. Se não mudou o comportamento, olha, infelizmente, nós não temos como continuar. Porque eu não me sinto bem. Olha, qualquer relacionamento que você tenha, e isso acontece também, a gente tem homens narcisistas, mas nós temos mães narcisistas. Sim. Quando a gente vai aprofundar o comportamento humano, o porquê, a gente tem a chamada
inconsciência coletiva, né? Que são aquelas atitudes que você muitas vezes aprende lá de quando você era pequeno e vai replicando, vai replicando e vai replicando. Então, muitas vezes, essas atitudes dos homens são replicadas pelos que eles já vivenciaram com os pais, dentro de casa, ou na escola, ou com os colegas, ou no joguinho de futebol, né? Então, por aí vai. E, para nós mulheres, é difícil você compreender esse sinal. Os estudos apontam que uma mulher demora, em média, 10 anos para sair do ciclo da violência, que ele é composto por 3 fases. A primeira fase é a tensão, né, onde são as brigas, as discussões, né? Aí a segunda fase vem a agressão física, né? E a terceira fase é a lua de mel, onde ele se arrepende, diz que vai mudar, muda por uns tempos, mas depois volta tudo de novo. E ali ela permanece naquele ciclo, muitas vezes com medo de não conseguir sustentar a si própria, com medo de não conseguir sustentar os seus filhos, né? Com a sua autoestima muito baixa, porque mulheres que permanecem nesse ciclo de violência, elas sofrem doses homeopáticas de maus tratos, de baixa autoestima, né? Os maus tratos que eu digo são assédio, muitas vezes moral, verbal, que elas sofrem ali, que psicológico. Mulheres, né? O feminicídio é a ponta do iceberg. Quando chega no feminicídio, geralmente a mulher já passou, se não por todos os tipos de violência, mas pela maioria deles. Verdade. Doutora, é interessante que quando nós falamos de violência doméstica, nós não estamos falando só de pessoas de nível de classe baixa. Aí é onde vem a pergunta. Por que é tão difícil sair de um ciclo de violência, sendo que mesmo quantas mulheres que nós sabemos que são pessoas de nível de conhecimento elevado, e elas não conseguem sair da mão do seu agressor. Porque tem um homem que é tão covarde que ele sabe que se bater é nítido, alguém viu, mas aí eu vou matar ela pelo o lado psicológico. E tem mulheres que têm conhecimento, mulheres formadas, e permanecem nesse ciclo. Sabe, eu digo que a violência doméstica, assim como a corrida é um esporte democrático, tu só calça o tênis, tu pode começar a caminhar e aos poucos tu vai correndo, a não ser que tenha algum problema grave de saúde. Verdade. A violência doméstica também é assim, é uma violência bem democrática, porque ela não escolhe cor, ela não escolhe religião, ela não escolhe classe social, ela está presente em muitos lares. E quando a gente aprofunda no estudo do comportamento humano, porque eu me aprofundei nesse estudo, aí você vai entender por que uma mulher muitas vezes tem consciência, sabe, mas não consegue sair do ciclo, por uma dependência emocional. Muitas vezes é uma dependência financeira, mas também a dependência emocional. Muitas vezes ela teve um pai que foi ausente, né? Ou ela teve uma mãe também que não foi presente, que cobrou muito, ou que para ela receber um afeto do pai, ela tinha que se esforçar muito, ela tinha que tirar excelentes notas, ela tinha que ser aquela filha perfeita, né? Então ela aprendeu que a forma de amor vem acompanhada do sacrifício. Sim. E não é isso que acontece. Verdade. Né? Então, tanto que eu tenho muitos amigos homens que têm filhas mulheres, e o que é que eu aconselho eles? Eu digo, olha, no aniversário da sua filha, dê flores para ela. Leve café da manhã na cama para sua filha, porque quando ela crescer, ela não vai querer tratamento menor do que esse que você ofereceu para ela, porque a nossa referência é o nosso pai. Então, eu sei bem disso. A nossa fase, né, hoje, na nossa idade, da nossa época, a gente apanhava muito. Meu Deus do céu. Né? As coisas se resolviam aonde? Na P. Então, nós aprendemos o quê? A lei da palmada existia. Não existia nessa época, né, doutora? Então, a gente meio que aprendeu que isso é comum e que isso é natural. Então, os homens foram replicando. Não minto para você, não. Quantas vezes eu não cheguei a bater nos meus filhos, mas o meu mais velho, eu dizia assim, olha, se tu não me obedecer, eu vou bater na tua bunda até sair sangue. Olha, maninha, que eu dizia para ele. Mas ou seja, veio de uma cultura que aos poucos eu fui tomando consciência de que isso é errado e você vai mudando o seu comportamento. Como, por exemplo,
Se cogita hoje que mulher no volante é o quê? Perigo constante, eu escuto isso quase todo dia. É verdade. Nunca, jamais. Quando você vai para pesquisa, quem que se envolve mais em acidente? Eu já ia lhe dizer, faça uma avaliação aí, faça uma pesquisa de quantos acidentes acontecem no dia e ver quantas mulheres estão envolvidas. E para você ver, a gente vive. O estúdio é todo masculino, então todo mundo masculino aqui, né? é todo exatamente. Mas para vocês aprenderem que nós não nos envolvemos em muito acidente como os homens. Mas aí quando você, olha só, para você ver, a gente vive em um estado de alerta e vigilância constante. Porque eu defendo a pauta da mulher. Eu sei dos direitos. Eu fui vítima de violência doméstica e um belo dia eu estava no trânsito. Meu Deus. Eu sempre conto isso na minha palestra, tá? Estava num trânsito, um sol desse quase de 40 graus no Acre, né? Sinal vermelho, quando abriu, o carro na minha frente estancou. Foi a primeira coisa que eu falei. Só pode ser mulher. Olha nós nos sabotando, gente. Eu olhei assim no retrovisor e disse, Nailda, você deve ter toda... engolia seco, né? Então, mas saiu tão automático, Sim. né? Porque são anos que a gente vem ouvindo essas coisas, vai ficando... o inconsciente coletivo, vai Verdade. ficando na nossa cabeça. Né? E então, para você sair de um relacionamento abusivo, É a mesma você, coisa, além né? de ter essa consciência, você tem que buscar ajuda, porque sozinha a gente não consegue. E você sabia que o efeito que isso gera na pessoa é similar ao da droga? Gera um efeito químico que você sente falta. Você sente falta de ser maltratada. Sim. Você não lembra quando tudo começou. Né? E é todo um processo até chegar o momento de você dizer, chega, eu não quero mais isso. Demora 10 anos, eu estou falando com base em estudo científico, não estou inventando coisa aqui. Sim. Então, é um processo muito demorado para a mulher chegar e dizer que não quer mais e conseguir sair. Agora, hoje em dia, né, a Lei Maria da Penha, eu digo que ela traz noções de políticas públicas primárias, secundárias e terciárias, que vão desde a prevenção até a recuperação do autor de violência. Então, ela prevê grupos reflexivos para homens que foram condenados por violência doméstica. Nós temos aqui no nosso estado vários grupos reflexivos, e como eu digo para vocês, que é um comportamento que o índice de reincidência é menos 5%. Ou seja, os homens que passam, que já foram condenados, que passam por esse grupo reflexivo, porque obrigatoriamente ele tem que passar, está na decisão judicial, ele não volta mais a repetir. E ele sai dali um multiplicador ajudando outros homens a enxergar que o que eles fazem é um tipo de violência. A Lei Maria da Penha, ela veio para nos ajudar, gente. Não veio para punir o agressor, não. Ela veio para proteger a mulher. Exatamente. É bom que se diga isso. Isso. O agressor aí é que tem que entender. A Lei Maria da Penha, não, ela veio para ajudar milhares de mulheres aí que precisam dessa força. E aí ela colocou, doutora, 5 tipos de violência. tipos de violências. Então vamos falar um pouquinho só para as pessoas entenderem e que você que está assistindo em casa preste atenção, tá? Porque talvez alguém, uma amiga ou até mesmo você esteja passando por isso e nem sabe, né, doutora? É porque quando a gente fala em violência doméstica, a pessoa já imagina o que é um olho roxo. Sim, a primeira né? coisa. Um soco, uma roxo no facada, braço, isso. né? Então, a violência contra a mulher é muito além disso. Então, a lei prevê 5 tipos de violência. Violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Olha só. Né? Então, são pouco faladas, principalmente a patrimonial e a sexual, Sim. porque, sim, você é casada, mas você pode estar sendo vítima, sim, de violência sexual. O que é essa violência sexual? Ele forçar sexo anal, por exemplo, se a mulher não quer. Ele forçar a mulher a tomar contraceptivo, ele forçar a mulher a não tomar, sendo que ela não quer engravidar. Ele obrigar a mulher a ver a pornografia, ele obrigar a mulher a fazer sexo com outros homens. A violência patrimonial, pega o cartão de crédito da mulher, pega o salário da mulher, faz empréstimo no nome da mulher. Muitas vezes tem vários casos aí que eu já atuei, de homens que separam das mulheres, deixam as mulheres com dívidas horrendas, de milhões, porque tinham empresas juntas, ele ia lá, fazia a procuração, ela assinava, e Tudo ia pelo lá amor. e fazia empréstimo nos bancos, e quando verdade. termina, quem fica com a dívida? Ela. A mulher.
né? Então, os objetos, né? Eles pegam muitas vezes os objetos das mulheres. Nós já temos hoje em dia, pouca gente sabe também, vou só fazer um adendo aqui, que é proteção aos animais, tem medida protetiva para os animais, porque tem homens que no decorrer da separação, eles também praticam violência contra os animais como uma forma de atingir a mulher. Que já entraram tipo vicaricídio, não vicaricídio, que a mata violência vicária, né? Exatamente. É diferente, mas é praticamente o mesmo objetivo, Porque que é atingir a mulher, seja de forma processual, nesse Porque caso é com o tem animal. mulheres hoje em dia que não têm filho, tem um pet como se fosse filho, né? E eles fazem isso, batem nos animais. Né? Então, doutora, assim, a gente vai para o intervalo comercial, porque o nosso diretor já está dizendo para o intervalo comercial, porque o jogo vai começar e eles estão pedindo a Deus que a gente termine o programa. A gente vai para o intervalo comercial, já já nós voltamos. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Voltando do nosso intervalo comercial, vamos falar dos nossos colaboradores. Olha só, gente, para você empresário, mais uma vez, vamos falar da melhor transportadora de Rio Branco, que é a Rápido Chapuri. Para você que precisa trazer sua mercadoria, de São Paulo, Goiânia e Porto Velho para Rio Branco. Na melhor transportadora que tem agilidade, 100% assegurada, a partir de R$ 89,90. Vai lá e faz o teu orçamento com o meu amigo Daniel, que fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Para você aí, olha só, gente, Alto Posto Rio Branco continua com promoção e agora tá melhor, tá? É R$ 4,60 o melhor etanol, porque etanol dura mais. E a gasolina comum tá R$ 7,5. Vai lá, abasteça seu carro com gasolina de qualidade, excelente atendimento e o menor preço da cidade. Alto Posto Rio Branco fica ali em frente à TV Rio Branco, na Avenida Ceará. E para você, mulherada, eu sempre falo, nós temos que estar com autoestima. Precisamos do quê? Fazer uma drenagem linfática, uma limpeza de pele e também aquele sinal que te incomoda, né? Não sabe aonde retirar? Na Clínica de Estética Rosa de Saron. Já quero agradecer a você pela sua audiência. Toda sexta-feira nós estamos aqui na TV Rio Branco, canal 8, e também pelo nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. Aproveita, vai lá e se inscreve e segue a gente no nosso Instagram. Doutora, vamos voltar à nossa conversa. Vamos retomar. Violência, nós falamos sobre violência patrimonial. De violência, falamos sobre violência patrimonial, violência sexual. Eu trouxe um exemplo também do PET, né? Exatamente. Sobre os animaizinhos que também sofrem maus tratos, né? No meio de uma relação tóxica. E vamos falar sobre violência moral, né? Que é muito comum, onde o homem desqualifica a mulher, desqualifica como pessoa, como profissional, muitas vezes como mãe, né? Quantas vezes as mulheres não já ouviram: você é uma péssima mãe, você não tem condições de criar seus filhos, ou você é uma prostituta. Sim. Quem usa roupa assim não é roupa de mulher casada, é roupa de quenga. Batom vermelho também não é roupa de, não é um batom de mulher séria, né? Exatamente. Então, assim, são falas que desqualificam a mulher, muitas vezes acabam prejudicando a vida profissional da mulher também. Quantas mulheres não usam, olhando para sua unha, quantas mulheres... Adoro batom vermelho, esmalte vermelho. Quantas mulheres, doutora, não usam esmalte vermelho porque os maridos não deixam? É verdade, acontece muito, sim. Então, infelizmente, né? E roupas também, sim. Tá?
roupas que elas gostam de usar, muitas vezes de cuidar do corpo, de ir à academia, né? Deixa de fazer uma atividade física porque o marido tem ciúme. Então, ó, fica alerta, porque isso aí já é uma possezinha, tá? Não é um ciúme normal, não. Porque, gente, o ciúme, lógico, aquele ciúmezinho simples, que quando você gosta, lógico, você tem. Mas aquele ciúme exacerbado, aí já... De controle, né? Já não, controle, sim. Começou a brigar. Eu sempre digo, teu marido está chegando em casa, teu namorado está se aproximando. Como é que está teu coração? Teu coração fica feliz ou te dá ansiedade? Então, isso já é o primeiro sinal. Porque acontece isso, eu vivi isso. Então, quando eu vi o carro chegando na garagem, eu já tinha taquicardia. Né? Então, ou seja, já não é um relacionamento que está te fazendo saudável, bem. Né, e saudável. Então, vamos lá. E a violência psicológica, o que é? Controle, vigilância, né? Controla com quem você anda, o que você fala. Muitas vezes o homem usa de falas da mulher para descredibilizá-la. Depreciativa, né? tipo, Depreciativa, você é gorda, ninguém vai te querer. Então, como eu disse, são doses homeopáticas que vão minando a autoestima daquela mulher. A violência física que todo mundo já sabe, que aí realmente é o tapa, empurrão, puxão de cabelo, beliscão, facada e por aí vai. E aí, dentro desse universo dessas violências, uma coisa que eu sempre aconselho as mulheres nas minhas palestras: tá numa discussão, evita ficar na cozinha, evita ficar perto de objetos cortantes, né? Facas, tesouras, porque tudo isso, naquele momento acalorado ali da discussão, vira um alvo fácil para o homem. Sim. Teve um caso que eu atendi pessoalmente, uma moça de Sena Madureira, que tinha recém-separado, e ele foi em casa por conta dos filhos, conversar com ela para tentar uma reaproximação, estava na hora do almoço, e ali começou a discussão acalorada, ele pegou a panela de água que estava fervendo e jogou nas partes íntimas dela. Quando ela chegou no hospital, que puxou a roupa, a pele veio junto. Nossa. Né? Então, assim, foi pensado, realmente é como se dissesse, não vai ser minha, também não vai ser mais de ninguém. Então, é importante, são pequenos detalhes que a gente fala e que serve como alerta para as mulheres nesse momento, porque a gente sabe que sair dessa situação não é fácil. Primeira coisa, busque ajuda. Sim. Busque a ajuda da sua amiga, busque ajuda, se você for evangélica, do seu pastor, busque ajuda numa psicóloga, porque muitas vezes você precisa se fortalecer para tomar essa decisão de sair desse relacionamento. E eu sempre digo, o divórcio ele não é o fim, ele é o começo de uma nova vida. Com certeza. Falando em pastor, tem até que ter cuidado quem são os pastores com quem você vai conversar. Sim. Porque tem muitos que dizem assim, faz corrente de oração, né? Isso é da natureza dele, ou então isso pode mudar. E vai passando o tempo, até chegar no feminicídio. Mas você sabia que tem muitas igrejas que já estão mudando esse pensamento? Que legal. Estão realmente, por exemplo, eu passei por um processo antes de separar, que a gente teve um acompanhamento do pastor, o pastor conversava comigo, conversava com ele, conversava com os dois. Conversava comigo, conversava com ele, conversava com os dois. Até que chegou um ponto que ele chegou para mim e disse, minha filha, se você não tomar uma decisão, você vai morrer. Olha que legal. Né? Então, por que eu tive essa ajuda? E a gente precisa também trazer um dado aqui, que numa média de 40% das mulheres que registram um boletim de ocorrência de violência doméstica se denominam evangélicas. Então, é muito predominante violência doméstica no meio evangélico. Né? Então, isso que você trouxe é importante. Também fique alerta. Né? O que o pastor vai fazer? Ele realmente vai aconselhar? Ele vai te obrigar? Aqui nós não estamos questionando o poder de Deus de mudar alguém. Mas nós temos que preservar a nossa vida, porque Deus não nos quer numa vida de violência. Sofrimento. Verdade. Doutora, violência digital. Com as redes sociais aí, agora nós temos mais essa violência digital, né? Como é que funciona isso? Crime digital contra a mulher. Olha, na lei de importunação sexual já prevê isso aí. Né? Para além dos casos de importunação sexual que acontece durante festa, nós temos aí, vai chegar a Expoacre, vamos aproveitar, fazer esse adendo, fica alerta, aquela encoxada, apalpou tua nádega, né? Passou a mão nos teus peitos, deu um beijo forçado, é importunação sexual e dá prisão.
tá? Ótimo. Independente da mulher estar embriagada ou não. Não é não. Né? É bom a gente frisar isso. E essa própria lei, ela traz isso também. Sobre os casos que muitas vezes você... Sabe aquele nudes que você manda, né? Tá ali, Isso, confia na mulheres, pessoa. pelo amor de Deus, tome cuidado. Não tem intenção. Eu sou bem radical, eu não acho que tem que ter cuidado, não. Acho que não deve mandar de forma alguma. Porque eu já peguei um caso de uma mulher que era noiva, 9 anos. No dia que ela decidiu terminar, ele pegou e colocou todos os nudes dela na internet. Né? Então para você ver o transtorno que isso causa na vida de uma pessoa, né? De uma mulher, porque isso não atinge só a mulher, atinge todo aquele núcleo familiar. Né? Então é muito importante. Te preserva, vai pessoalmente, mostra te preserva, mulher, não tem esse ditado que diz assim, te preserva, mulher. Doutora, tem também a questão do stalk, né? O crime de perseguição na internet. Muito comum. Isso já... Muito comum, inclusive já vi casos da perseguição, começa pelo telefone, vai pelas redes sociais, depois por e-mail, né? E realmente isso atinge o psicológico da mulher. Então, para você ver o sentimento de posse mesmo que o homem tem, que quando se fala em feminicídio, mais de 70% dos casos acontece por ciúme, inconformismo pelo fim do relacionamento. Né? Então, como se a mulher fosse um objeto e fosse obrigada... de posse que ele perdeu, né? Exatamente, que ele perdeu e que você tem que fazer aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, a hora que ele quer. Doutora, nós tivemos aí um pacote de leis, né? Legislação aí, e a medida protetiva agora está mais, como é que se diz, está mais robusta. A importância da medida protetiva na vida da mulher, porque tem muitas mulheres que dizem assim, não vou porque não dá em nada. Na verdade, a medida protetiva hoje, com a alteração da legislação, você pode solicitar uma medida protetiva de afastamento do autor de violência, você pode solicitar uma medida protetiva para pagamento de pensão alimentícia, poucas mulheres sabem disso, tanto para ela quanto para os filhos. Verdade. Você pode solicitar uma medida protetiva com relação à posse de armas desse autor de violência, poucas mulheres sabem disso, e ela tramita em apartado do inquérito criminal. Então, a medida protetiva, ela pode ser ali revogada, como também pode, né, ter a sua continuidade, independente da continuidade do processo criminal. Né? Então, assim, é importante saber disso também. Isso facilitou muito, porque antes a mulher se limitava a ir, por exemplo, na delegacia para solicitar. Hoje ela pode ir direto num tribunal de justiça e solicitar. Tem muitos tribunais aí que têm canais de atendimento que as mulheres vão lá e solicitam a medida protetiva direto para eles. Aí né? entrou também a lei dos vicaricídios. Sem passar pelo inquérito policial, que isso é importante. Né? Agora, é claro que dentro do processo nós temos aí, ele vai ter o momento dele de se defender, né? Então, contra a prova não tem argumento, não tem né? argumento, até que se prove o contrário. Lei do vicaricídio, doutora, que agora está, né, teve aquele crime, acho que em Goiás, onde o pai matou os filhos e tirou a própria vida para punir a mulher, né? Baseado nisso, aumentaram e agora foi implementado na Lei Maria da Penha a lei do vicaricídio. Que trouxe mais um benefício para nós mulheres. Né? Muitas mulheres não saem da relação exatamente com medo disso, porque ele fala que ela não vai conseguir sustentar se muitas vezes ele pratica alienação parental com os filhos, colocando a culpa na mulher. Na verdade, não se consegue separar a relação pai e filha, a relação pai e mulher. Né? E aí, infelizmente, existem casos fatais como esse que aconteceu, que você acabou de mencionar, e graças a Deus a Lei Maria da Penha veio aí com mais uma lei para punir esses casos da forma que deve ser feito. Nós falamos aqui de todas essas leis que precisam realmente ser aplicadas, porque não adianta se fazer leis e se não for para aplicá-las. Agora tem a Lei 15.409 de 2026, que foi... Maio, salvo engano, né? Bem recente. Não lembro a data que foi sancionada, né? Isso. Só que essa lei, preste bem atenção, você aí que acha que eu vou bater na minha esposa, ela vai voltar, eu vou denigrir a imagem da minha esposa ou da namorada, enfim, do meu relacionamento,
e aí eu vou, pego uma tornozeleira, vou para casa, tá tudo bem. Doutora, agora, como é que vai ficar a situação dessa pessoa que for tramitado e julgado, já foi condenado? Transitou em julgado, né? Vai para o Banco Nacional de Dados de Agressores contra mulheres. E não é só caso de violência doméstica, é estupro, stalking, importunação sexual e vários outros entram nesse rol aí, né? Agora, é uma lei que prevê um banco de dados administrativo, né, que vai caber aí ao governo federal ainda e aos estados como que isso vai ser regulamentado de fato, quais órgãos institucionais terão acesso a esse banco de dados. O bom é que isso fica, de certa forma, unificado. Porque o que acontece? Hoje em dia, para você saber se uma pessoa tem um processo em outro estado, você tem que ir lá pesquisar, né, e tribunal por tribunal, e como tramita em segredo de justiça, às vezes dificulta o acesso. A partir do momento que essa lei estiver em vigor, vai facilitar esse acesso para os casos que forem transitados em julgado. E é bom também trazer a nossa lei estadual, que diz que os homens que forem condenados por violência doméstica também ficam impedidos de exercer cargos em comissão. É uma lei importante também, que isso traz a reflexão, segurança. Traz uma segurança para as mulheres e uma reflexão para os homens, né? De que caminho eles devem trilhar nos relacionamentos. Melhor pular fora. Melhor pular fora. A melhor coisa que pode acontecer é isso. Você tem algum trauma de infância, você apanhava muito, vai querer descontar na mulher? Meu amor, vá para a terapia. Vá para a terapia. Nós não somos centro de recuperação de ninguém. De jeito nenhum. Eu estou chateada, eu vou socar a minha esposa para ver se passa raiva. Não existe. Agora dá não, filho, porque tu pode. A gente sabe da pressão que os homens sofrem, tanto que o número de suicídios de homem é muito maior que o das mulheres por conta da pressão que eles sofrem. Verdade. Mas eles precisam dominar os seus sentimentos. Né? E dominar também as suas atitudes. Nós não somos seres irracionais. É a mesma coisa que você dizer, o homem estuprou a mulher pela roupa que ela estava usando. Se ele entrar num closet, ele vai sair estuprando as roupas? Não. E então, os casos de bebês? Nós tivemos agora mesmo, ontem, essa criança que morreu de 10 meses, um bebê de 10 meses, que foi estuprada por um rapaz de 22 anos e outro de 26. O padrasto dessa criança, alcoolizado, mas o primo, e estuprou e matou essa criança de 10 meses. E aí, assim, você fica aonde a humanidade vai parar. Onde vai parar, é verdade. É uma reflexão importante. E, sobretudo, que tipo de prazer se tem numa criança? Meu Deus, e a bebê era linda. Né, gente? Assim, infelizmente, existem esses casos, mas, graças a Deus, também nós temos lei para punir com rigor esses casos também. Monstruoso, né? Agora, voltando na Lei Maria da Penha, deixa eu só trazer aqui uma informação para vocês. A gente fala, no Brasil tem muita legislação, tem a Lei Maria da Penha, mas nós temos a terceira lei melhor do mundo no que diz respeito à proteção às mulheres, que é a Lei Maria da Penha, que foi a partir desse ano que ganhou o nome, de fato, Lei Maria da Penha. Reforçou. Só perde para a Espanha e o Chile. Olha que legal. Estamos, viu, gente? Então, homens, por favor, pensem bem antes de cometer qualquer ato que possa colocar a sua vida, não só da sua esposa, da sua namorada, enfim, a sua vida, porque depois que comete, não tem como voltar atrás. Fica difícil. Doutora, aonde denunciar quando alguém vê alguém passando por essa situação, alguma mulher que esteja em vulnerabilidade, que precise de ajuda? Nós temos o canal 180, que é um canal nacional, você terá a sua identidade preservada, você faz a denúncia ali, passa o endereço e ali eles vão abrir uma ocorrência e vão acionar as instituições responsáveis para estar atuando naquele caso. 190 para os casos de agressão física ali presente na hora, a Polícia Militar ou a Patrulha Maria da Penha vai chegar até aquele local e vai salvar a vida daquela mulher. Doutora, a senhora pode ficar à vontade, quiser colocar mais alguma coisa aí para os nossos telespectadores, porque o nosso diretor já disse que estamos chegando ao final. Olha, eu quero só finalizar falando para as mulheres que o seu silêncio só beneficia o agressor. Então, é importante, sim, denunciar. Nós temos aí um arcabouço de leis de proteção às mulheres. O judiciário está célere nesses casos.
né? Não fique calada, procure ajuda, busque ajuda, porque quando a gente coloca em prática o nosso direito, a gente está defendendo não só o nosso direito, mas a gente também está protegendo os nossos filhos, sobretudo os nossos filhos, porque toda família sofre nos casos de violência doméstica. Não é só a mulher, sofre os filhos que param de ir à escola, que o rendimento baixa, os avós, parentes e por aí vai. Então, denuncie. É verdade. Quando uma mãe morre, praticamente a família toda morre, né? Até nós, sabe, quantos órfãos não eu tem, sinto né? um pouco isso, sabe? Verdade. Quando a mulher é morta, cada um de nós morre um pouco também, né? Porque a gente fica com aquela sensação e aquele sentimento de impotência mesmo. Verdade. Doutora, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, para os nossos telespectadores, para as mulheres que assistem o Pode Lei. Lembrando que violência contra a mulher não é algo privado, é da sociedade. Nós temos que ficarmos vigilantes para quando vê uma mulher que precisa de ajuda, nós estarmos ali para ajudar, para dar a mão, para acolher. Eu quero agradecer a você mais uma vez por estar conosco e dizer que tem Expo Acre 2026 e nós estaremos lá levando tudo o que acontece no Parque de Exposição, aqui na TV Rio Branco, todas as noites, a partir das 20 horas até as 21h30, tá bom, gente? Eu espero você sexta-feira que vem, no mesmo horário. Mais uma vez, corre lá, segue a gente no Instagram, Pode Lei Acre, e se inscreve lá no nosso canal Rádio Calçadão Acre. Cheiro no coração e até lá, a mãozinha para dar sorte. Eita, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes.